pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre políticas macroeconômicas. Então, antes de mais nada, vamos diferenciar a macroeconomia da microeconomia, né? Fazer uma recapitulação desses conceitos, né? Então, olha só, a ciência econômica tem duas grandes áreas de estudo, a macroeconomia e a microeconomia. A microeconomia está preocupada com o comportamento individual dos agentes econômicos, que são basicamente famílias, empresas e governo. Ou seja, a micro está preocupada como que esses agentes interagem entre si, como que eles tomam decisões, né? Ou como que as empresas formam mercados específicos, por exemplo, mercado em monopólio, mercado em oligopólio, né? Então, é como se a microeconomia estivesse preocupada em entender o comportamento individual dos agentes econômicos, né? Ela olha a economia, ela olha um sistema econômico com um microscópio, né? Ou com uma lupa, como queiram, ok? Já a macroeconomia está preocupada em entender o comportamento global de um sistema econômico, o comportamento geral de uma economia, por meio dos chamados agregados macroeconômicos. Então, quais são os principais agregados ou os principais indicadores macroeconômicos que nós estudamos? Os principais deles são PIB, emprego e inflação. São números que representam o comportamento geral de uma economia. Olha como que está o PIB do país, ou seja, como que está a economia como um todo daquele país. Como que está a inflação daquele país. Então eu quero medir o comportamento geral daqueles preços daquela economia. Não de um preço específico de um produto, mas os preços de modo geral. Então percebam que a macroeconomia está preocupada com um todo. Então não é mais aquela lupa que eu olho para a economia funcionando. E sim, por exemplo, com um telescópio ou com um binóculo. É só você entender, então, a comparação de uma lupa, que é a microeconomia, e de um telescópio, que é a macroeconomia. Tá? Eu olho bem de pertinho na micro, os agentes funcionando, e olho bem de longe o todo funcionando, que é a macroeconomia, com o binóculo ou com o telescópio. Ok? Então vai aparecer aqui na sua tela para você o conceito de macroeconomia, que eu acabei de falar. Ela estuda o funcionamento da economia em seu conjunto. É uma visão simplificada que permite conhecer o nível de atividade econômica de um país ou de vários países e atuar sobre ele. Tá? Então, o que eu acabei de falar agora há pouco, aqui está para você o conceito na tela. Tá? E agora, colocando na tela alguns dos principais agregados macroeconômicos que existem. Como eu já falei, olha lá, PIB, ou PNB, emprego, inflação, consumo, investimento, poupança, taxa de juros, taxa de câmbio, superávit ou déficit orçamentário, superávit ou déficit comercial, que são as exportações menos as importações. Todos esses aqui são agregados ou indicadores macroeconômicos. Ok? Então, feita essa recapitulação, vamos agora definir o que são as chamadas políticas macroeconômicas. Então, olha aqui na tela então o conceito, olha lá. São o conjunto de medidas governamentais que tentam influenciar o andamento da economia em seu conjunto. Tá? Ou, em outras palavras, os governos adotam políticas macroeconômicas, que são ações para tentar interferir nos agregados macroeconômicos. E quais são os agregados macroeconômicos? É só você olhar na tela anterior. Quais são os principais? PIB, emprego, inflação. Ou, em outras palavras, todos os governos de qualquer país do mundo estão sempre preocupados em adotar ações para melhorar o desempenho do PIB, obviamente, melhorar o desempenho do nível de emprego
e para manter a inflação, que são os preços de modo geral, num nível baixo, né? Num nível estabilizado. Tá? Então, qualquer governo de qualquer lugar do mundo sempre tem isso em mente. Né? Então, eles adotam políticas para tentar interferir nesses agregados macroeconômicos, né? Para, logicamente, promover o maior bem-estar possível para aquela sociedade, para aquele país. Ok? Então, vamos agora ver quais são os instrumentos de política macroeconômica. Então, olha aqui na tela. Nós temos 3 grandes políticas macroeconômicas. A chamada política fiscal, a política monetária e a política cambial. Então, vamos agora ver o que é cada uma delas. Olha só. A política fiscal, ela está relacionada ao orçamento de um governo. Né? Ela tem a ver com o orçamento público. O que é o orçamento de um governo? Nada mais é do que as receitas menos as despesas. Então, de onde vêm as receitas de um governo? Ela vem basicamente da tributação, né? Quando o governo cobra tributos das pessoas, das empresas, para se financiar. Tá? E a parte das despesas são os chamados gastos do governo, né? Porque um governo arrecada e gasta, arrecada e gasta. Né? Nós vamos ver isso em outros vídeos, que o governo pode às vezes arrecadar e gastar mais do que ele arrecada. Ou em alguns momentos o governo também pode arrecadar e gastar menos do que ele arrecadou. Tá? Isso nós vamos ver em outros vídeos, né? Quando falar de política fiscal. Tá? Mas basicamente a política fiscal ela está relacionada ao orçamento do governo, que tem a ver com o quê? Olha lá, tributação e gastos do governo. E quem executa a política fiscal? O próprio governo. Tá? No caso do Brasil, a chamada Secretaria do Tesouro Nacional, né, que executa a política fiscal. Tá? E a política monetária? Agora já é outra política macroeconômica agora, política monetária. Ela significa o quê? É a gestão da quantidade de dinheiro em circulação num país. Ela mede, ela tenta controlar o quanto que circula de dinheiro no país. E quem executa a política monetária? Não é o governo em si, não é o Tesouro. Aí é um outro órgão chamado Banco Central. Né? Nós temos aqui um vídeo no canal que fala sobre o sistema financeiro brasileiro. E lá eu dou a definição de Banco Central, o que ele faz. Né? Então, o Banco Central é o executor da chamada política monetária. Tá aqui resumindo, é o controle da quantidade de dinheiro em circulação na economia. Porque se tiver dinheiro demais, dá problemas. Dinheiro de menos, dá problemas também. Tá? Temos aqui também nesse canal um outro vídeo que falou já sobre inflação também. Você pode ver depois lá. E a terceira política macroeconômica é a chamada política cambial, né? Que está ligada aqui à administração da taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? É a taxa de troca entre uma moeda e outra. No caso do Brasil, não só do Brasil, como qualquer lugar do mundo, a moeda de referência para o comércio internacional e para as finanças internacionais é o dólar. Então, quando eu falo em política cambial, eu estou dizendo basicamente que é como que nós aqui no Brasil administramos a relação que há entre o valor do real e do dólar, que se chama taxa de câmbio. Tá? A palavra câmbio vem de cambiar, cambiare, é taxa de troca, é como eu troco uma moeda por outra. E quem executa a política cambial? Banco Central. Tá? Banco Central. Ele também é responsável por administrar a taxa de câmbio do país e, inclusive, controlar as reservas cambiais, as chamadas divisas de um país, né? Que a gente vai tratar sobre isso depois em outro vídeo. Então, olha só para finalizar aqui o quadro, olha lá. 3 instrumentos de política macroeconômica.
fiscal, monetária e cambial. Então, olha só agora, nesse próximo quadro, como que o governo ou o Banco Central quer interferir nos agregados macroeconômicos. Olha só, olha lá. Então, nós temos aqui as 3 políticas, você está vendo aqui na figurinha, olha lá, políticas fiscal, monetária e cambial. Então, elas tentam interferir, olha só a flechinha lá, elas tentam interferir, elas tentam influenciar os agregados macroeconômicos, que são quais? Olha lá, PIB, emprego e inflação. Então, toda a política macroeconômica está preocupada em aumentar o PIB, aumentar o emprego e manter a inflação baixa. Tá? Então, esse quadrinho aqui resume bem a preocupação dos governos de qualquer lugar do mundo com isso, tá? Através das chamadas políticas macroeconômicas. E agora, para finalizar, vamos olhar agora esse novo quadro. É um quadro resumo. A gente vai tratar sobre isso com detalhes em outros vídeos separados que falam especificamente da política fiscal, monetária e cambial. Mas esse quadro aqui já é um resumo do que vai ser tratado depois nos demais vídeos, que é o efeito das políticas macroeconômicas nos componentes da renda. Então é só você depois ver outro vídeo aqui do canal que fala sobre os componentes do PIB. Né? Tem aqui um vídeo que chama Componentes do PIB. Aí você vai ver lá que são 4 componentes do PIB. Então olha só, acompanha aqui comigo. Olha lá, a renda, que é o Y é a renda, que é o PIB, é igual, olha lá, a soma dos gastos de consumo mais os gastos de investimento das empresas, o que as empresas gastam para comprar máquina, equipamento, para poder produzir mais no futuro, mais os gastos do governo e mais as exportações líquidas, que são o quê? As exportações menos as importações. Né? Então, essa EL aqui, exportação líquida, nada mais é do que o saldo da balança comercial de um país. Né? A balança comercial é aquilo que o país exporta menos o que ele importa. Isso dá a balança comercial, que eu chamei aqui de exportações líquidas, né? Que é a exportação já descontando a importação. E como que as políticas macroeconômicas afetam os componentes da renda? Né? O C, o I, o G e o E. Olha, acompanha lá. Olha lá, política monetária. Quando o Banco Central altera a sua política monetária para aumentar ou para diminuir o dinheiro em circulação na economia. Tá? Não vou aqui entrar nesse detalhe, que isso é para outro vídeo. Né? Mas, por exemplo, quando o Banco Central altera a taxa de juros, né? Quando ele, por exemplo, reduz os juros da economia. Isso gera o efeito de aumentar o dinheiro em circulação. Né? E a política monetária afeta mais qual desses componentes? Ela afeta, logicamente, fortemente quem? Consumo e investimento. Né? Porque os consumidores vão estar dispostos a comprar mais, talvez, com juros menores. As empresas podem estar dispostas a também investir mais com juros menores. Porque elas podem financiar a máquina, por exemplo, a um preço menor. Né? Com uma prestação menor, por exemplo. Né? Então, a política monetária afeta mais fortemente os componentes consumo e investimento do PIB. E a política fiscal, ela afeta mais qual dos componentes? Obviamente, ela afeta os gastos do governo. Porque a política fiscal nada mais é do que o governo interferindo nos gastos do governo. Então, por exemplo, quando o governo gasta mais ou gasta menos na economia, ele está afetando esse componente do PIB, que é o G aqui, o chamado gasto do governo. Então, o governo pode adotar uma política fiscal, às vezes, de maiores gastos ou menores gastos. Tá? Isso veremos também em outro vídeo aqui do canal. E, por fim, a política cambial afeta mais o quê? As exportações e as importações. Porque o valor do dólar tem um impacto direto no preço do que é exportado e do que é importado. Isso nós veremos também em outro vídeo aqui, quando falarmos das políticas, da política cambial. Ok, pessoal? Então esse vídeo tratou sobre o que são políticas macroeconômicas. Ok? Um abraço, tchau.